Fala galera, hoje eu vou fazer a correção com vocês das questões do nosso TA que rolou até segunda-feira, tá bom? Que é a preparação para a prova de amanhã, para avaliação de amanhã. Então vamos ao TA. Então, queria salientar que a ordem que eu vou corrigir aqui não necessariamente é a que vocês fizeram a prova, porque a prova eu mandei de forma aleatória, então cada aluno fez uma prova numa ordem diferente, né? Então não é a sequência que vocês fizeram. Então vamos para a primeira questão aí, ó. Durante muito tempo, Galileu Galilei observou atentamente os pêndulos de relógios de diversos lugares, dentre eles catedrais. Sua observação o levou a concluir que o período não dependia da amplitude do movimento e nem da massa do objeto oscilante, desde que o ângulo máximo de 15 graus fosse respeitado. Considerando π como 3 e a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, qual das alternativas abaixo fornece aproximadamente o período de um pêndulo simples T, cujo comprimento é de 20 centímetros? Então, para fazer essa questão, que está por trás dela é essa expressão aqui para o cálculo do período, né, do pêndulo. Então, é 2π raiz de L sobre G, né, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a gravidade. E o L é só uma observação que tem que estar em metros. Então, é a única transformação que vocês vão ter que fazer no exercício, né? Transformar de 20 centímetros para metros, que seria dividir por 100, né? Que dá 0,2. Então, fazendo a substituição aqui, ficaria 2, né? Vezes 3, que ele pediu para usar o π como 3, raiz quadrada de 0,2 sobre 10. 0,2 sobre 10 dá 0,02. Tirando a raiz quadrada disso, daria 0,14 aproximadamente. E multiplicando 0,14 por 6, dá aproximadamente 0,85 segundos. Então, o que você tinha que saber para fazer esse exercício, basicamente é isso. Saber a expressão que se usa para calcular o período do pêndulo e transformar de centímetros para metros. O resto é fazer conta, não tem segredo não. Questão número 2. Uma partícula oscila ao longo do eixo x com um movimento harmônico simples dado por x é igual a 3 vezes o cosseno de 0,5π vezes t mais 3π sobre 2, onde x é dado em centímetros e t em segundos. Nessas condições, pode-se afirmar que amplitude, frequência e fase inicial valem respectivamente. Então, vocês já sabem que essa expressão aqui representa um MHS, que é o movimento harmônico simples. Então, para achar a amplitude, é o número que multiplica a função. Nesse caso aqui é o 3. Então, 3 centímetros, que falou que tem centímetros, tá? Então, muito simples. A fase inicial também a gente tira diretamente da expressão, que é esse número que vem sozinho aqui, ó. Então, eu chamei de θ, dá 3π sobre 2 radianos, tá? E a frequência. Então, cuidado, nesse caso pediu frequência mesmo. Não confundam frequência com frequência angular, são coisas distintas. A frequência angular seria esse número que acompanha o t, 0,5 vezes π. Essa é a frequência angular, não é isso que pediu a frequência mesmo. Tanto que lá nas unidades do exercício está em hertz, está em frequência. Como que eu acho a frequência? Para ter a frequência, para achar a frequência, eu tenho que ter o período, né? E o período eu acho como 2π sobre a frequência angular, que é esse valor que eu citei, que é 0,5π. Então, eu vou dividir 2π por 0,5π. π corta com π, né? 2 dividido por 0,5 dá 4. 4 segundos é o período. Para achar a frequência, a gente faz o inverso. 1 sobre 4 dá 0,25 Hz. Então, na ordem que o exercício pede, dá 3 centímetros, 0,25 Hz e 3π sobre 2 radianos. Então, é só uma análise simples dessa
dessa expressãozinha aqui, né, que representa a equação do movimento harmônico simples, do MHS. Tá, questão 3. Uma estação de rádio tem frequência de sintonização de 1000 kHz. Gente, vocês têm que acostumar com esses múltiplos e submúltiplos, tá? O K é 1000, 10 elevado a 3. Então, 1000 kHz seria 1 milhão de Hz. Não saca essa faixa aqui? 1 milhão de Hz. Transformando em notação científica, seria 1 vezes 10 elevado a 6. Né? Deixa eu ver se melhor aqui. 1 vezes 10 elevado a 6, né? Deixa eu ver se vai sumir aqui. A velocidade, não vai sumir não. A velocidade é 3 vezes 10 elevado a 8, eu passei para metros por segundo, tá? Não necessariamente precisava de passar, mas eu estou usando unidades do sistema internacional. Então foi isso que eu fiz aqui. E aí, tendo a frequência e a velocidade, para achar o comprimento de onda, é só jogar na expressão da vaca-Lamb-Feno, né? Que a gente já estudou para movimento ondulatório. Então a velocidade 3 vezes 10 a 8, porque está em metros por segundo, né? O K sempre é 1000, sempre, em todos os lugares que ele aparecer como múltiplo é 1000, 10 elevado a 3. O comprimento de onda é o que eu quero, vezes a frequência, que é 1 vezes 10 elevado a 6, porque tem que estar em unidades do sistema internacional. Aí a gente pega esse 1 vezes 10 a 6 e manda para o outro lado dividindo, né? Então fica 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 1 vezes 10 elevado a 6. Dividindo 3 por 1 dá 3, né? E as potências a gente conserva e subtrai os expoentes. Ficaria 8 menos 6, que é 2. Então o comprimento de onda que o exercício estava pedindo vale 300 metros. Tá? Então essa questão é uma questão teoricamente bem simples também. Mas você tem que tomar cuidado com as unidades e saber também a expressão que se calcula a velocidade de propagação de uma onda, né? Que é vaca, lambe, feno, né? Então o que está por trás dessa questão basicamente é isso. E quem errou a conversão ou fez conta errada aí, enfim, vai encontrar resultados diferentes lá e as alternativas elas brincam muito com isso, 300 km, enfim, 300 centímetros, aí vai. Mas é uma questão simples. Questão 4. A respeito das ondas mecânicas e eletromagnéticas, é correto afirmar que, bom, ambas se propagam mais rapidamente na água do que no ar. Não. Por exemplo, a luz, que é um tipo de onda eletromagnética, a gente sabe que a velocidade na água é menor do que no ar. Então, só de vocês souberem da luz, essa questão já é invalidada. Isso é mentira, né? Ambas podem sofrer os fenômenos de reflexão, refração e interferência. Então, reflexão acontece com a luz, que é uma onda eletromagnética? Acontece. Acontece com o som, que é uma onda mecânica? Acontece. Refração, quando a onda muda de meio, acontece a refração com a luz? Sim, estudado no ano passado. Acontece refração com o som? Sim, também, a gente viu nesse capítulo. E interferência? Acontece com ondas eletromagnéticas? Sim, é o motivo de a gente tomar cuidado com o uso de celular dentro de avião, né? Porque pode interferir, né? E onda mecânica, acontece interferência? Sim, também. Quando a gente está num show, dependendo do ponto, a intensidade sonora observada pode ser diferente. Então, a questão verdadeira é a letra B, né? Então, vamos analisar as demais. As ondas mecânicas podem ser vistas pelos seres humanos e as eletromagnéticas não. Depende, né? Os seres humanos, na verdade, só enxergam ondas eletromagnéticas que a gente chama de luz, né? Por exemplo, o som. A gente não consegue ver o som. O som é um tipo de onda mecânica, então está errado. As mecânicas se propagam apenas pela matéria orgânica e as eletromagnéticas pela matéria orgânica e inorgânica. Não, as ondas mecânicas se propagam também por qualquer tipo de material, sendo ele orgânico ou inorgânico. E a E, então está errada. A letra E, as ondas eletromagnéticas são nocivas aos seres humanos e as mecânicas não depende. Tem ondas eletromagnéticas que não são nocivas aos seres humanos. A luz, por exemplo,
A luz é um exemplo, o infravermelho também talvez seja outro, ondas de rádio, enfim. Então, resposta a essa questão é a letra B. Ambas podem sofrer os fenômenos de reflexão, refração e interferência. Questão 5. Um pêndulo simples, cuja massa é 200 gramas, gasta 1,5 segundos para se deslocar de um extremo a outro de sua trajetória. Então, cuidado com essa questão aqui, hein? Então, um extremo a outro de sua trajetória. Então, isso aqui, na verdade, é a metade do período, tá? Então, o tempo que ele gasta para ir é 1,5, né? Mantendo-se inalteradas as demais condições, aumenta-se a massa do pêndulo para 400 gramas. O tempo que esse pêndulo gastará para ir de um extremo a outro de sua trajetória será... Então, o que a gente viu? O período, né, depende da massa? Não. Então, se eu mudar a massa, não vai causar nenhuma alteração no período. Então, ele vai gastar o mesmo tempo para ir de um extremo a outro. Então, ele vai continuar gastando 1,5 segundos, né? O período, como a fórmula que a gente usou lá na primeira questão, depende só do comprimento e da gravidade. Se o comprimento é o mesmo, se a gravidade é a mesma, o período vai ser o mesmo, tá? Então, o período não depende da massa. Questão bem simples, é uma questão, né, de análise de forma, saber do que depende ou não depende o período. É analisar a forma, gente. Quando pede para muda alguma grandeza, a chave da questão é, essa grandeza está relacionada na fórmula? Se está relacionada, pode mudar. Se não está relacionada, não vai mudar. Por exemplo, se tivesse aumentado o comprimento do pêndulo, aí mudaria o período. Se tivesse levado esse pêndulo para um outro planeta com a gravidade diferente, aí mudaria o período. Agora, se não muda o período, se não muda o comprimento, se não muda a gravidade, não muda o período. Questão 6. Né? Questão 6 também é uma questão bem simples, né? Só para você relacionar os fenômenos. Fenômeno 1. Tem uma onda, ela passa por um obstáculo e muda de formato aqui, ó. Mas ela consegue transpor esse obstáculo. Esse é o fenômeno que nós chamamos de difração. Segundo fenômeno, tem uma onda, tem dois obstáculos, então vai acontecer difração nos dois pontos. E nessa região nós temos duas ondas, né? Como se cada um desses pontos formasse uma nova onda. E essas duas ondas vão sofrer o quê? Interferência. E a segunda tem uma região que os comprimentos de onda são menores e outra região que os comprimentos de onda são maiores. Então aconteceu o quê? Refração. Então também é uma questão muito simples. Questão 7. Em um tanque de ondas, duas fontes F1 e F2 oscilam com a mesma frequência e sem diferença de fase. Isso é importante, porque ao usar essa expressão aqui, ó, a gente sabe que se o N for um número ímpar, a interferência é destrutiva. E se o N for um número par, a interferência é construtiva. Então elas produzem ondas que superpõem no ponto P, como mostra a figura. A distância entre F1 e P é 80 cm e entre F2 e P é 85. Para qual dos valores de comprimento de onda das ondas produzidas por F1 e por F2 ocorre o mínimo de intensidade, interferência destrutiva? Nem precisava de colocar isso, né? Se é mínimo, é destrutivo. Se é máximo, é construtivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, qual que é a diferença de caminho? Então, é só subtrair 85 menos 80, dá 5 centímetros. Estou jogando em centímetros, tá? Poderia ter transformado para metros, mas eu vou jogar em centímetros. Isso significa que o meu comprimento aqui de onda aqui vai ser dado também em centímetros, ok? Então, tá. Então, a diferença de caminho deu 5, o N eu não sei, o comprimento de onda eu não sei. Tá? Então, eu vou passar o 2 para o outro lado, vai multiplicando, e vou passar o N para o outro lado, vai dividindo. Então, é essa expressão que eu tenho que analisar aqui, ó. Então, para achar o comprimento de onda, eu tenho que trocar o N por números ímpares, já que eu quero que aconteça interferência destrutiva. Então, qual que é o primeiro número ímpar que eu vou substituir? Por 1, obviamente. Então, 10 dividido por 1 dá 10. 10 centímetros. Eu tenho essa opção aqui na letra D. Então, eu já vou marcar ela. Tá, professor, mas como que eu sei que é 1? Vamos testar os demais, véio. Se eu trocar o N por 3, que é o próximo número ímpar,
10 por 3 dá 3,33, nem tem nas respostas. Pelo próximo número ímpar, que é o número 5, 10 dividido por 5 dá 2. Também não tem 2 na resposta, né? Então, essa é uma forma de fazer o exercício. Outra forma de fazer o exercício é você substituir o lambda aqui pelos valores que o exercício forneceu, né, que as alternativas forneceram, e achar qual desses valores dá um número ímpar aqui, ó. Nós fizemos exercícios muito parecidos com esse em sala de aula, aqueles que eu citei exemplos lá, que eu ditei os exemplos em sala de aula. E, para finalizar, eu deixei por último, né, essa questão aqui, que até alguns alunos já me falaram, professor, por que eu errei essa questão? Então já estavam me questionando, e eu vi que tinha um pequeno problema nessa questão mesmo, tá? Então, olha só, uma onda estabelecida em uma corda, ao se fazer o ponto A oscilar com uma frequência de 2000 Hz. Tá? Então, marque a alternativa incorreta. Beleza, vamos às alternativas. A amplitude da onda é 10 centímetros. Então, vamos lá. Amplitude, distância de uma crista ou de um vale até o eixo de simetria. Essa distância aqui, 10 centímetros. Então, a alternativa A está correta. Então, a gente não deveria marcar ela. Letra B. O comprimento da onda na corda é 20 centímetros. Analisando isso aqui, o comprimento de onda seria a distância entre dois pontos consecutivos. Então, seria daqui até aqui. Então, se daqui até aqui é 20 centímetros, daqui até aqui também seria 20. Então, o comprimento de onda total seria 40. Então, essa alternativa está incorreta. Então, o aluno que marcou essa alternativa, ela está incorreta. Então, está adequada com a questão, tá? Letra C. O período da onda é 0,005 segundos. Para achar o período, eu tenho a frequência. Então, é só eu dividir 1 pela frequência. 1 dividido por 2000 dá 0,0005, né? Ou seja, exatamente o que está aqui, né? Então está correta a letra C. Letra D. A velocidade da onda é de 80 centímetros por segundo. Então o comprimento de onda, como a gente citou, é 40 centímetros, tá? Já que está em centímetros, eu vou manter o comprimento de onda em centímetros, e a frequência 2000, foi dita no enunciado. Então, multiplicando os dois, dá 80.000 centímetros por segundo. Então, a letra D também está correta, não deveria ser marcada pelos alunos, tá? Só que o problema da questão é que fala que na letra E o comprimento de onda é 10 centímetros. Não, o comprimento de onda é 40, o que torna a alternativa E também incorreta. Então, tem alguns alunos que marcaram essa última opção aqui e o exercício considerou como incorreta, né? Como tivessem errado essa questão. Só que quem marcou a letra B e quem marcou a letra E, ambas estão corretas, né? Estão adequadas à questão, que pede para marcar as incorretas, né? Então, por exemplo, se fosse numa questão de prova, essa questão muito provavelmente seria anulada. Mas eu não vou anular ela não. O que eu vou fazer? Eu vou considerar essas duas aí como adequadas. Então, quem marcou a letra E também vai ganhar o ponto da questão, tá? Eu vou fazer essa correção aqui no meu formulário e aí eu reenvio as notas para vocês, né? Aqueles alunos que tiverem alguma dúvida ou que a nota foi errada, é só entrar em contato comigo, ou pelo Instagram lá, ou pelo Positivo On, ou por e-mail também, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora, vou corrigir a nota de vocês e vou reenviar as notas. Qualquer dúvida, galera, eu estou à disposição de vocês. Então, tenham uma boa prova aí amanhã, tá? Forte abraço.